Amigos do Cartola, você que nos ouve pela rádio Mapari de Humberto de Campos, está no ar mais um editorial do Cartola para toda a comunidade do município de Humberto de Campos. O Cartola está na sua casa, o Cartola está no seu rádio, trazendo informações precisas para você que gosta do bom futebol. Hoje iremos discutir os bastidores da bola, os bastidores que norteiam o futebol brasileiro dentro e fora de campo. Nesta temporada que chegou ao fim, com o Atlético Mineiro campeão brasileiro de 2021, campeão da Copa do Brasil, e também falando dos outros clubes que iremos comentar aqui, os principais, que esta semana gerou algumas polêmicas, e também a corrida atrás de treinadores. Vamos comentar muito sobre o campeão do Brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, falar do Palmeiras, como se prepara para 2022, e também sobre os dois clubes de maiores torcidas no estado do Maranhão, e eu tenho certeza que aí também na cidade de Humberto de Campos, estes clubes têm grandes torcidas. Flamengo e Vasco. Flamengo, o que está acontecendo na corrida para contratar um treinador, e o Vasco da Gama, a desorganização que acontece neste clube, que infelizmente passa por problemas sérios fora de campo, envolvendo a sua administração. Meus amigos, eu começo esse editorial para todos vocês, trazendo aqui alguns números para justificar como este clube Atlético Mineiro chegou ao nível fantástico do melhor clube do século na disputa do Campeonato Brasileiro. Veja que o Atlético Mineiro, ele conseguiu a tríplice coroa, que é justamente o título estadual de campeão mineiro, a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, simplesmente nesta temporada, teve 52 vitórias, 14 empates e 9 derrotas sobre o comando de Cuca, técnico brasileiro. A gente já vai mostrar aqui para vocês a importância do técnico brasileiro quando tem um elenco bom e que este elenco compra a ideia do seu treinador. O Atlético Mineiro, ele com uma folha de 16 milhões de reais, conseguiu ser a quarta equipe que mais gastou no futebol, porém o retorno veio, e veio de forma espetacular para aquele estado de Minas Gerais e para os torcedores mineiros que hoje estão comemorando. Porém, dessa folha salarial do Galo Mineiro, 3 jogadores praticamente levam 37% da receita salarial, a saber, Hulk, Diego Costa e Nátio Fernandes. Valeu a pena o investimento? Com certeza. A gente vinha comentando aqui no início da temporada, se vocês resgatarem o editorial do Cartola, que quando o Atlético Mineiro ele partiu para a contratação de Hulk lá no início do ano, a gente fez aquela velha crítica, lembrando a diretoria do Galo Mineiro de que Hulk estava terminando o seu contrato na China e voltaria para o Brasil, estava livre, o Atlético acertou. Mas a preocupação que a gente tinha daquele jogador era com o seu peso, o seu preparo físico, porque jogar no futebol chinês é muito diferente de jogar no futebol brasileiro. E aí o Hulk se mostrou que mereceu a camisa e mereceu ser artilheiro da competição, porque é um craque, é matador, é raçudo e, acima de tudo, é um profissional. As polêmicas do início do ano, todas elas foram dirimidas pelo seu bom futebol e pelo seu profissionalismo. Parabéns ao Hulk, que foi um dos grandes protagonistas desse título do Atlético Mineiro. Mas um clube, ele não leva um título, ele não é campeão à toa. O Atlético Mineiro,
dentro da sua organização, teve primeiramente a organização da sua estrutura de futebol, trazendo um executivo, um dos melhores, se não o melhor executivo de futebol do Brasil. Este sabe montar elenco, que é Rodrigo Caetano. Vocês estão lembrados de Rodrigo Caetano? Rodrigo Caetano foi aquele do Internacional, campeoníssimo do mundo de 2006, com Abel Braga no comando do Internacional. Depois, Rodrigo Caetano teve uma árdua missão de comandar o Clube de Regatas Vasco da Gama na direção de futebol para que esse clube retornasse à elite em 2009. Deu certo. Tanto é que deu certo que o próprio Rodrigo Caetano ficou até a Libertadores de 2012 e o Vasco teve aquele lampejo de competitividade, trazendo aí alegria, poucas alegrias ao longo do século XXI para os seus torcedores. Rodrigo Caetano chega no Atlético Mineiro e revoluciona, a ponto de que o Atlético Mineiro praticamente está mantendo o seu elenco intacto para 2022. Por quê? Contratações certas, contratos adequados, contratos otimizados e o que é melhor, se vocês, humbertuenses, perceberem, o Galo Mineiro praticamente não teve problemas com o departamento médico ao longo de 2021. Essa receita toda, o resultado veio a galope. Parabéns ao Atlético Mineiro, realmente uma máquina, um timaço, um time gostoso de se ver jogar, um time que joga leve e joga fácil, sob o comando dele, Cuca, técnico brasileiro, e tá de parabéns, já derrubando essa mística, praticamente, né? Porque já vamos comentar aqui da sandice do Flamengo. O Flamengo parece que tá querendo ainda aí brincar de Alice no País das Maravilhas, ainda com essa história de viúva de Jorge Jesus. Vamos chegar lá. O Galo Mineiro, dentro das suas qualidades, além de manter esse elenco para 2022, a ideia de Rodrigo Caetano, em conversa com o Cuca, que também já está com o contrato, o seu contrato definido para 2022, são contratações pontuais, porque o Atlético não tem o que definir nada. Zaga sólida, ataque potentíssimo, as laterais funcionando e os meias muito bem posicionados. A ideia agora é trazer o quê? É trazer uma força a mais para o elenco, tá? Porque um elenco competitivo é aquele que tem um time forte fora, tá? Dentro, fora e dentro das quatro linhas, ou seja, o mesmo time, a mesma força do banco é a mesma força que se tem dentro de campo. Para isso, a negociação está avançada com o meia Ederson do Fortaleza, que foi uma das grandes revelações deste campeonato. Não é à toa que o Fortaleza também carimbou a sua vaga aí. Pela primeira vez, o Clube do Nordeste consegue garimpar em pontos corridos a sua vaga para a Libertadores das Américas. Contratações pontuais. Existe uma conversa aí do Galo Mineiro com Douglas Costa, com a queda do Grêmio, que foi algo impressionante, mostrando completamente falta de administração, porque o Grêmio, se você for olhar no papel, era para estar disputando títulos em 2021 e o Grêmio vai jogar a Série B, fazer companhia ao Vasco da Gama e ao Sport Clube do Recife. Então, meus amigos, atentem para isso, para a administração dos clubes, que a partir de agora será protagonista. Cada clube, se pretender avançar em alguma coisa, ser competitivo, tem que atentar para a boa administração. E aí Douglas Costa, ele está sendo requisitado tanto pelo Corinthians e até mesmo pelo Flamengo. Mas as conversas estão mais avançadas, além de Ederson, com o Atlético Mineiro. Vamos ver o que acontece aí nos bastidores. É muito cedo para falar, mas a movimentação pré-temporada já está começando, uma vez que os clubes precisam se organizar para os estaduais, que começam agora na segunda metade de janeiro. Vamos ver o que acontece.
Pegando aqui, subindo um pouco a montanha e chegando ao estado de São Paulo, nós vamos falar do Palmeiras. Palmeiras vai jogar aí o Mundial de Clubes com esse mesmo elenco aí, e o clímax que se gera lá no Palestra Itália é com relação à contratação do seu comandante, Abel Ferreira, que anunciou que poderia não fechar contrato com o Palmeiras por conta da família, passou um ano aqui, é um estrangeiro, não é fácil você iniciar uma nova vida em um país, mesmo com a língua sendo a mesma, mas aí você tem toda uma questão cultural, uma questão adaptativa, mas Abel Ferreira, como é um treinador profissional e um bom treinador, tá? Fechou o contrato com o Palmeiras e levou esse clube ao bicampeonato, ao tricampeonato da Libertadores das Américas. E agora está apalavrado com Leila, a nova presidente da academia, para treinar o Palmeiras em 2022, tá certo? E, segundo a presidente do Palmeiras, ela vai anunciar a contratação, a reformulação do contrato, a renovação do contrato de Abel Ferreira na apresentação dos jogadores que se dará após aí o recesso natalício. Então, meus amigos, o Palmeiras está nessa. Por quê? Porque o elenco está montado, o elenco do Palmeiras está pronto, com o trabalho que se tem e o método de trazer jogadores da base, e com este elenco que está aí, o Palmeiras também, se tiver que fazer contratação, será pontual. Ainda não se falou em contratação em reforço. Não falou ainda. Mas Abel Ferreira é o ponto central da discussão fim de ano do Palmeiras. Além de que o Palmeiras precisa manter concentração para o Mundial. Tá bom? Descendo um pouco para o litoral, nós vamos para o Rio de Janeiro, que eu imagino que é onde os torcedores brasileiros, na sua grande maioria, quer saber o que aconteceu com o melhor time do Brasil. Cartola dizia para todos vocês, em alguns editoriais pós-jogos do Flamengo, e a gente dizia, Flamengo tá caro, o Flamengo não rende. E o Cartola, mais uma vez, certifica-se deste comentário, porque o Flamengo realmente ficou caro em 2021, porque não rendeu. Você que está aí nos ouvindo, anotem esse número. O Flamengo é a folha salarial mais cara do Brasil. 7 milhões e meio a mais do que o Atlético. O Flamengo simplesmente tem uma folha de 24 milhões de reais. E o Flamengo, em 2021, só passou o cheiro, fazendo aí a brincadeira dos torcedores rivais. O Flamengo não rendeu. E o Flamengo, com esse dinheiro não rendendo, porém chegou à final da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, entra sim dinheiro nos caixas, porém muito aquém do que a meta estipulada. O Flamengo era para estar levando o título em algum torneio. Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado do Campeonato Brasileiro, chegou em segundo lugar, perdeu a Libertadores. O Flamengo agora vai se contentar com a Supercopa do Brasil. Por conta de quê? Por conta não de méritos próprios, mas por conta do Atlético Mineiro, que garimpou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Como a Supercopa é um torneio de jogo único, disputado entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, o Galo levou os dois, a regra é muito clara. A disputa será entre o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro. Então o Flamengo aí conseguiu ter credenciamento em mais uma decisão. Só tem que avisar para Cuca se ele quer abrir mão desse título, porque do jeito que o Atlético tá, não tem time no Brasil para barrar Hulk e companhia. Então, meus amigos, aí o Flamengo
nessa celeuma toda, ainda acha que a solução dos problemas ou da não conquista de título é o técnico estrangeiro. Meus amigos, já discutíamos isso há muito tempo. Se técnico estrangeiro resolvesse algum problema de jogo, os principais treinadores do Brasil em título eram estrangeiros. Não é verdade. 2021 está mostrando de novo isso. Cuca campeão brasileiro. Cuca campeão da Copa do Brasil. Alberto Valentim, esse, muito questionado em clubes que passa, foi campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Os principais torneios nacionais foram conquistados sob comando de técnicos brasileiros. Cai por terra tudo isso aí que estão querendo levantar a respeito de técnico estrangeiro, com todo respeito aos técnicos estrangeiros, mas não é hora. Não se pode achar que a solução é técnico estrangeiro. E o Flamengo está cometendo de novo um erro tático. Está querendo novamente trazer Jorge Jesus. Está esquecendo que 2019 foi um ano atípico. O flamenguista tem que entender que 2019 foi um ano atípico. Foi aquele ano que muitos clubes já passaram por isso. Ou vocês esqueceram 2003, aquele super ano que Vanderlei Luxemburgo levou o Cruzeiro à tríplice coroa. O próprio Cuca está vivendo 2021 um ano atípico. O Atlético ganhando tudo. Tá? 98, que foi a época do Vasco da Gama. 2001 com o Atlético Paranaense. Então esses anos atípicos, eles não podem servir de referência para decisões de montagem de elenco. Eu acho que o Flamengo precisa sim se organizar, precisa primeiramente ter mais eficiência no seu departamento médico, porque uma das coisas que fez o Flamengo perder aquele jogo para o Palmeiras não foi a falta de treinamento, foi opção, e a Coutinho estava lesionado. É só ver a zaga do Flamengo que estava parada em campo naquele jogo. Tá certo, meus amigos? Então, o Flamengo está nessa correria. Marcos Braz está tentando diálogo mais uma vez com Jorge Jesus. E na segunda opção, trazer um português. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui no Brasil tem sim treinadores eficientes, tá? Talvez, se não quisesse brasileiro, poderia tentar a Sul-Americana, tá? Esses treinadores sul-americanos. Nós temos um bom aqui, que é do Fortaleza, o Vojvoda. Esse treinador é excelente. Depende do Flamengo ter mais bala na agulha, poderia oferecer aí um contrato para esse treinador. Mas me parece que Marcos Braz está esquecendo de administrar e está indo no trem da alegria, da euforia, da Fla-Mimi, aquela torcida que não conhece de futebol e vive de um passado que só ela acha que existe. Tá certo, meus amigos? E o Vasco, hein? Ô, meus amigos, os torcedores vascaínos estão numa fossa muito grande. O Vasco da Gama ainda não ruiu de vez pelo seu capital de torcedor que existe Brasil afora. E você, Humbertuense, que nos acompanha pelas ondas da nossa querida Rádio Mapari, percebam que a esperança do vascaíno, ela é tamanha, mesmo com as confusões fora de campo, tá? Jorge Salgado, vendo que cometeu um erro primário de trazer para organizar o futebol em 2021 um estagiário que foi Alexandre Pássaro, agora tem que recuar, e me parece que está tendo um movimento lá em São Januário de uma união entre adversários políticos, que é no caso Levenciano com o próprio Jorge Salgado. Levenciano foi o concorrente de Jorge Salgado para a presidência do clube. Foi o derrotado. Porém, me parece que pela experiência futebolística de Levenciano e os seus contatos empresariais, estão se entendendo e parece que está tendo um movimento de que Levenciano
vai compor a gestão de futebol do Vasco da Gama. Para um cenário de terra arrasada, para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Então, se é para melhorar, que venha e que faça uma gestão profissional, uma gestão equilibrada. Porque mais um ano que o Vasco passa na Série B é descendo ladeira abaixo e indo de encontro ao novo Bangu do século XXI. Eu já tinha dito isso em editoriais passados. E tudo que o torcedor do Vasco não quer é só não um clube apenas de história, e sim um clube de vanguarda. Vamos aguardar. Uma das primeiras contratações que o vascaíno está dividido e que já foi aí anunciado que as conversas estão bastante adiantadas, particularmente aqui por Cartola, é uma boa, porque a idade pode estar avançada para jogador de futebol, porém, para a bola que ele tem e para a série que ele vai jogar, pode dar liga. O Vasco está conversando muito com Diego Souza, que já mostrou interesse em voltar a vestir a Cruz de Malta. Porém, ajustes financeiros e segurança salarial é o que está ainda empatando o sim de Diego Souza. Mas isso, se tiverem habilidade lá em São Januário, Diego Souza pode retornar a São Januário. Uma parte da torcida ainda tem aquela mágoa daquele gol perdido em 2012, que fatalmente eliminaria o Corinthians e que poderia hoje o Vasco estar dizendo que era campeão mundial. Paciência, acontece. Mas não podemos tirar, por aquele lance, tudo que Diego Souza fez no Vasco. Diego Souza simplesmente jogou muita bola no Vasco da Gama. Sem falar que é um jogador decisivo, é um jogador de raça. E o que o Cartola sempre diz, é um falso lento. Então, o nosso querido Diego Souza, vindo para o Vasco da Gama, só vem a somar com esta equipe. Vamos aguardar, tá certo, meus amigos? Para encerrar o nosso editorial da semana, esse editorial de bastidores esportivo, eu trago para vocês fazer uma reflexão, tá certo? Sobre o momento que vive de transformação o futebol brasileiro através das mídias de streaming, não é? Ou seja, essa nova medida da legislação através da MP 984 do futebol brasileiro está permitindo muitos torcedores assistirem jogos de clubes que até então era praticamente impossível. Então, com isso, vamos deixar aqui para que vocês possam refletir e esperar o próximo editorial que iremos falar aqui, tá? Sobre o protagonismo de times que até outro dia não se configuravam grandes equipes no cenário nacional e hoje, através da liberdade de transmissão de jogos, conseguiu, pelo capital de torcida e pela sua organização financeira, aparecer no cenário. E um exemplo disso é o Fortaleza, que até outro dia estava aqui, perdendo para o Sampaio Corrêa em pleno Castelão. E hoje o Fortaleza está entre os 5 melhores times do Brasil e que vai disputar, eu não tenho dúvida disso, com muita seriedade, para a alegria dos cearenses, a Copa Libertadores das Américas. Então, meus amigos, fica essa dica, tá? A partir de hoje e a partir de então, qualquer clube que deseja fazer uma boa competição e levantar qualquer troféu, se não tiver organização fora dos gramados, esquece. E o Atlético Mineiro foi um exemplo disso, assim como o Flamengo também. Porém, algo estranho acontece na Gávea, porque o time está caro e o time não rende. Esse foi o nosso editorial para toda a comunidade de Humberto de Campos. Muito obrigado e fique com Deus.